continua falando de saúde. Sabe aquela cervejinha acompanhada de um prato de batata, o bolinho frito? É bom, né? Gostoso, só que muita atenção, hein? Se você faz isso com frequência, precisa repensar. Não é uma questão de estética, mas de saúde, principalmente para quem tem excesso de gordura abdominal. Essa gordura pode aumentar o risco de doenças. Por isso, aqui comigo está a médica Isis Toledo. Seja bem-vinda aqui ao Santa Catarina no Ar. Bom dia, Isis. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Então, aquela barriga de chope, que muita gente chama barriga de cerveja, quais são os riscos? Quais doenças podem ser desencadeadas para quem tem aquela gordura abdominal, hein, Isis? Então, a gordura abdominal, ela é muito maléfica. Ela aumenta o risco de doenças, as doenças que mais matam no mundo, como ataques cardíacos, derrame e diabetes. E é preciso ficar atento só naquela gordura abdominal ou aquela gordura no braço que muita gente tem, a perna também? Isso também tem que ficar atento ou só mais na parte da gordura abdominal? Para risco cardiovascular, risco de doenças, a gordura abdominal, de fato, ela que apresenta um sinal de alerta mais importante. Quando nós temos gordura em região do braço, região da coxa, do braço existe um caráter genético muito importante, mas a gordura que nós chamamos de subcutânea, que é a que está debaixo da pele, ela é uma gordura protetora, pensando em risco cardiovascular. Já a gordura da coxa, que as mulheres têm muito mais do que os homens, isso é devido aos hormônios femininos, como, por exemplo, o estrogênio. Então, ela também é considerada uma gordura protetora. Por isso que as mulheres, quando entram na menopausa, que tem um déficit hormonal de estrogênio, elas param de acumular gordura na região da coxa e começam a acumular gordura na região do abdômen. Olha só, vamos ver alguns dados que a gente separou aqui, né? Que você mandou alguns dados pra gente. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Síndrome metabólica, que é chamada, né, essa gordura abdominal, que o que desencadeia é a síndrome metabólica, é isso, né, Sim, Isis? nós temos a síndrome metabólica, que é o primeiro sinal para aquele paciente no futuro pode desenvolver problemas de saúde grave. Então, em relação à questão da circunferência abdominal, temos que ficar muito atentos. Os homens, ela não pode passar de 90 centímetros e as mulheres de 80 centímetros. O negócio é pegar e medir mesmo. Medir, fita métrica, tem que medir a barriga. Isso, Olha, e são gente. 90 centímetros. Isso é muito importante porque aquela barriguinha que também não é tão grande quanto a gente vê na rua, Sim. ela também pode estar prejudicando a saúde. Então, comprar uma fita métrica quem não tem e ir medindo. Eu costumo falar para os meus pacientes que é mais importante a circunferência abdominal do que o peso em si, porque o peso pode estar envolvido massa muscular e gorduras Claro. localizadas em regiões não tão ruins. Temos mais informações aqui no próximo telão para você aí de casa ficar atento a essa questão de saúde, né? Fatores de risco. Tá, para a síndrome metabólica, nós temos que ter primeiro a circunferência abdominal. Aí nós somamos mais 2 fatores de risco para o paciente ter a síndrome. Então, os triglicerídeos, que é a gordura elevada no sangue, maior ou igual a 150, é um critério de síndrome metabólica. Temos outros. Vamos ver aqui. Pode passar aí. Mais fatores de risco. Então, o colesterol, todo mundo fala, o colesterol ele é ruim, mas existe o colesterol bom. Então, ter o colesterol bom aumentado no sangue é muito importante. Então, quando ele está baixo, ou seja, menor que 40 para homens e menor que 50 para mulheres, isso é um fator de risco cardiovascular muito importante. O colesterol HDL é a vassourinha que varre a gordura ruim do nosso sangue. Olha, muita atenção, que se chama colesterol bom, que é Isso. que a gente ouve muito falar, né? Pressão arterial. Pressão Também arterial. tem que ficar atento. Sim, vocês têm que ir no médico, têm que ir no posto, têm que buscar aferir a pressão para saber como que ela está, porque ela também é um fator de risco importante. Então, quando ela está maior do que 130, a sistólica, que é a mais alta, ou maior que 85, a diastólica, que é a baixa, é outro fator de risco para a síndrome metabólica. Mas os pacientes que já estão em tratamento também têm risco aumentado. Ou seja, que a gente diz como um 13 por 8. Isso, 13 por 85. 13 por 85, 13 por Isso, 85. 13 por 85. Então, sempre ficar muito atento. Temos mais aqui, glicemia de jejum. A glicemia de jejum, ela é o açúcar que nós temos no sangue. Então, quando ela está elevada no jejum, ou seja, com 8 horas de jejum, esse paciente é um alerta para doença, para síndrome metabólica que vai ocasionar no futuro problemas cardiovasculares importantes e fatais.
Perceba que são exames simples que você pode fazer e tem que ter o acompanhamento médico. Para a gente encerrar, Isis, o nosso corpo ele vai mudando, claro, com o passar dos anos. Não é o mesmo de 10 anos atrás e nem vai ser o mesmo 10 anos para frente. Então, é necessário a gente fazer esse acompanhamento, né, do peso, a gordura, medir. É isso que é indicado para a gente sempre ter a saúde em dia. Claro que vai mudar, a gente nunca vai permanecer, sei lá, com 60 quilos, né, a vida toda, mas é interessante tomar esse cuidado. Se vê que começou a engordar muito, enfim, dá uma maneirada, porque é uma questão de saúde, acima de tudo. Sim, é fundamental não só ficar atento a esses fatores de risco, mas adotar medidas preventivas, como o sono, a alimentação adequada, controlar o estresse e fazer exercícios com regularidade. Aí tem tudo para a gente viver bastante com saúde, né? Exatamente. Obrigada pela sua participação aqui no Santa Catarina. Obrigada pelo convite. Um bom dia para você.